A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós queremos falar sobre missão e missionário. Eu já convido você para curvar a sua cabeça. Nós iremos fazer aqui um momento de oração. E se você deu play no vídeo, você já tem motivos para agradecer o Senhor, porque você está com vida, você está respirando. Então, agradeça ao Pai nesse momento, porque Ele te deu esse privilégio. Senhor, nós te damos graça mais uma vez, nesse final de tarde, quando esse vídeo está sendo gravado, com todo carinho, Senhor, com determinação, sendo objetivo para que toque o coração dessa pessoa que está assistindo. Meu Deus, o nosso objetivo principal é apregoar mais uma vez o teu amor. Meu Deus, mais uma vez é falar, Jesus, do teu ministério, é falar, Senhor, do teu evangelho. E eu te peço que essa pessoa, no final desse vídeo, ela venha se encontrar. Ela encontre, Senhor Jesus, não nas nossas palavras, mas no teu evangelho, na tua palavra, a porta que ela precisava, Senhor. Meu Deus, a janela que abriu, Senhor, para que ela pudesse ver que existe outro caminho, que existe outra solução. E quem sabe, existam pessoas, Senhor, que irão assistir esse vídeo. Meu Pai, largaram a sua chamada, largaram a sua vocação de missionário. E no final desse vídeo, Senhor, mais uma vez o teu Espírito Santo vai falar profundamente ao coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, porque essa pessoa está respirando, porque o Senhor concedeu o fôlego de vida, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Senhor, no meio de todo esse caos mundial. Nós te damos graça, Senhor, nesse momento. E você, dentro da sua casa, do seu trabalho, do ônibus, onde você estiver assistindo, você pode dizer amém, concretizando esta oração. Amém. Então, como sempre, a gente pede para que você pegue a sua Bíblia. Hoje, em especial, a gente vai querer, se possível, você colocar várias versões da Bíblia. Não é a mesma Bíblia que você tem na sua casa, mas as versões que você tem. E se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo de Marcos, melhor, em Marcos capítulo 16, versículo 15, tem uma frase linda e maravilhosa para o seu coração. Obviamente ela tinha que sair da boca de Jesus. E Jesus dá uma ordem. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que você está em casa, você tem que entender que existe várias versões, várias interpretações, e às vezes você pode estar lendo o evangelho e interpretar de um jeito, outra pessoa que está do seu lado vai ler e interpretar de uma outra maneira. Existem dois evangelhos: o evangelho de Cristo, que é o evangelho verdadeiro, que é esse que está aqui, tá certo? E existe o evangelho do homem, que é o evangelho que o homem ele pega o evangelho de Cristo, ele interpreta da sua própria maneira e tenta repassar de uma maneira errada, né? Então, tenha cuidado com as pessoas que você vai conversar sobre uma dúvida que você tenha sobre a Bíblia, sobre o capítulo. Tenha certeza que essa pessoa realmente lê, que é instruída para poder te fazer a melhor interpretação baseada na palavra de Deus. Amém? Amém. Uma das coisas, assim, só para fortalecer o que a irmã Pamela disse aqui, ela falou sobre os dois evangelhos que estão sendo apregoados. Mais uma vez a gente enfatiza. Interpretar a palavra, a gente já tinha até conversado que vamos preparar um vídeo como entender a Bíblia. As pessoas leem de qualquer maneira, como se estivesse lendo um jornal. Quando você abre a palavra, é a boca de Deus falando para você. Então você precisa orar antes. Você precisa ter uma vida de oração. Se você abrir a palavra do Senhor sem orar, sem estar em comunhão com Cristo, você vai entender da sua maneira e acredite, não é o Espírito Santo que está interpretando para você. E o caos hoje no meio do evangelho é justamente esse. As pessoas ligam-se à teologia, graças a Deus, eu faço teologia, a irmã Pamela também estuda, certo? Para que a gente não venha falar heresias, asneiras mais conhecidas, certo? E as pessoas, elas se apegam apenas à lei e não vão buscar pela graça, não vão buscar na oração.
Quando nós cometemos esse tipo de erro e não estamos tendo uma vida assídua de oração, os erros de interpretação vão ser eminentes, tá? Então você vai ouvir diversas heresias aí nos vídeos tentando explicar a palavra e são coisas totalmente fora de nexo, tá? Com o tema do vídeo falando sobre missão e missionário, eu queria perguntar, irmã Pamela, o que é ser um missionário? Tu que tá aí, você sabe o que quer dizer a palavra missionário ou missionária? Então, se você for no Google, né, é bem sucinto o que se diz a respeito do missionário, né, que seria você, é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Outra denominação para missionário seria aquele que se dedica a pregar uma religião, cuidado, a catequizar e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé entre os povos pagãos. Isso aqui é mais um resumo bem sucinto do Google, falando o que seria ser missionário. Então, são duas coisas bem resumidas com palavras fortes. E se você for abranger cada palavra dessa, a gente passa aqui no mínimo 2, 3 horas falando sobre o que seria ser um missionário de verdade. Porque tem um missionário de verdade, aquele de coração que faz por amor, e tem aquele missionário que está ali para poder ajudar, para poder aparecer. Então, o verdadeiro missionário é aquele que faz por amor. E as pessoas hoje, elas se dão títulos de missionário, mas o missionário, como a irmã Pamela falou, do resumo que está no Google. A gente foi para o significado básico de que está no Google. Você pode pesquisar aí, quando terminar o vídeo, vai lá no Google, coloca o que é ser missionário. Aquele que recebeu a responsabilidade, aquele que recebeu uma missão, a incumbência de realizar uma tarefa. A tarefa é ministrar, a tarefa é apregoar as boas novas de Cristo, tá? Você vai encontrar no Google a palavra religião, mas a gente quer modificar a palavra religião para Jesus, que é o verdadeiro evangelho, que é a vida, que é o único caminho para todo ser humano seguir. O interessante é, como eu disse, hoje você vê com muita facilidade as pessoas dizendo: aqui a missionária irmã Pamela está nos visitando nessa noite aqui no culto, ou agora o culto é feito mais pela live, né? Porque nós estamos vivendo nessa pandemia e costumamos ver direto, né? Aqui o missionário fulano de tal. E você procura as missões que essa pessoa fez. Quantas pessoas essa pessoa que está se dando o título de missionário levou a Cristo? Quantas almas se converteram a Jesus através da oração deste missionário? Quantas vezes ele caiu no campo para evangelização? Quantas pessoas doentes ele visitou? Quantas escolas bíblicas ele ensinou, tá? E entre outros fatores, como visitas em hospitais, arrecadação de alimento, fazer o ID do Senhor. O ID, ele é completo. Não é apenas subir no altar para pregar. Depois de um curso de teologia é fácil. Principalmente quando você não tem a vida assídua na oração. Você vai procurar a pregação de outras pessoas. Você vai até gravar, que a gente vê muito papagaio por aí pregando a pregação dos outros. E você vai só reproduzir como um gravador. Mas eu quero ver você fazer marcas do teu joelho na oração. Você colocar primeiro a tua vida aplicada na oração e depois você cair no campo. Jesus, quando eu entrar na vida daquela pessoa, eu quero ver aquela pessoa aceitar o teu nome. Quando eu entrar na vida daquela pessoa que está enferma, eu quero orar e aquela pessoa ser curada. Jesus, eu quero profetizar e ver o milagre acontecer. Senhor, me usa. Senhor, eu vou visitar aquelas pessoas que estão com hanseníase, eu vou visitar aquelas pessoas que estão com câncer, com AIDS, eu vou fazer o ID. O ID do Senhor não é somente pregar no microfone, ele vai muito além disso. E eu queria aqui deixar um versículo que vai apenas fortalecer o que a irmã Pamela falou, né? Está em Lucas, capítulo 10. Portanto, no verso 2, a colheita verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita é grande, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que levam o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Cristo.
Você vai ver inúmeras pessoas querendo aparecer agora no mundo gospel. Você vai ver diversos pregadores, os popstars da mídia. Você vai ver o tempo todo o Instagram criando super-heróis aí do evangelho. Mas onde estão os missionários? Onde estão aquelas pessoas que estão fazendo o verdadeiro ID que Jesus fez e ensinou para que fizéssemos? Não, Pamela, queria fazer uma pergunta aqui. Eu tenho certeza que a pessoa que está assistindo esse vídeo vai se questionar ou já se questionou sobre isso. O que eu preciso para ser um missionário? Ixi, não é muito não, só algumas grandes, pequenas coisas. Grandes, pequenas coisas. Primeiro, ele precisa se congregar, né? Em alguma, não vou chamar alguma igreja, né? Uma denominação? Porque a igreja as pessoas ligam muito à religiosidade, ao catolicismo, né, ao crente. Então vamos falar da religião de Jesus, vamos falar sobre Jesus. Ele precisa primeiro se congregar, ele precisa ser orientado por alguém superior, tá certo? Aquela pessoa precisa ser pastoreada. Seja as ovelhas de um bom pastor. Assim como os apóstolos foram as ovelhas, né, de Jesus, Jesus escolheu. Se você sentir no seu coração de quer ajudar alguém, você procura uma congregação, né, fala com o pastor dessa congregação, conversa com ele e ele vai te orientar da melhor maneira possível, fazendo passo a passo, até você se sentir realizada ou realizado fazendo a sua missão, tá certo? O Senhor, ele vai enfatizar a importância da gente estar em comunhão. O que a irmã Pâmela está citando aqui me fez lembrar de uma ocasião em que Cristo estava ceando com seus discípulos. E esse momento, ele está fazendo parte, ele está com os seus discípulos no ensaio de uma denominação, ele está em comunhão com a igreja. Os discípulos estão se congregando com Cristo. Os discípulos eles estão se permitindo ser pastoreados por Cristo. Uma pessoa desigrejada, ela não pode ser um missionário. Outra coisa é que você precisa ser convertido. Sabe o que acontece? Eu me convenci que aceitei Jesus. Eu sou a dona da razão. Tudo que eu falo tá certo. Então, se você está assistindo esse vídeo, você vai perceber agora de cara que o que eu estou falando para você é a pura verdade. Se converter tem muito a ver com entrega, tem muito a ver com esvaziar o ego, o eu, e o Senhor Jesus entrar e fazer uma limpeza por completo, tirar tudo que é da velha criatura. É uma modificação tão radical que envolve muito choro, muita dor. A parte de se converter, ela é a parte mais difícil da vida de todo cristão. A primeira coisa mais difícil da nossa vida é lutar contra a nossa própria carne, que é o nosso primeiro inimigo. Depois é que o Satanás vem, tá? Nossa primeiro inimigo é a nossa carne. A segunda coisa mais difícil é a nossa verdadeira convenção. Inúmeras pessoas estão convencidas que foram convertidas em Cristo Jesus, mas estão vivendo longe do verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. Você precisa se converter. A conversão envolve dores, envolve sofrimento, porque Cristo vai te modificar por total. Aquele coração que guardava rancor, que fazia coleção de mágoas, ele vai ter que abrir espaço para perdões. E o momento que você vai liberar perdão, não é a pessoa chegar para você e falar: ô, irmã Pâmela, desculpa porque eu te magoei. Não é isso não. O perdão que você vai liberar é você ir até essa pessoa que afligiu e falar: eu vou te perdoar e eu te peço também perdão em Cristo Jesus, vamos viver aqui em comunhão. É o difícil da vida do crente, o verdadeiro convertimento em Cristo. Outro que seria ser curado. Outra coisa que pega muito para ser um missionário. Querido, para você ajudar pessoas a se tornarem curadas em Cristo Jesus, você precisa ter sido curado por Cristo. Sabe o que você encontra por aí? Muitas crianças mimadas. Muito crente mimado, muito crente chorão, muito crente que você não pode orientar, você não pode exortar, você não pode dar uma palavra de orientação que essa pessoa já fica mimimi e já pede a chupeta. Não vou falar com Pâmela, Pâmela me chateou, eu não vou mais pro culto do que a Pâmela tá falando. Hoje é a oportunidade da Pâmela, eu não vou assistir a pregação da Pâmela, porque eu tô chateada com ela. Isso também faz parte do momento em que Cristo fez
realmente a mudança extraordinária na sua vida. Você é convertido, tá? Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas Ferem pessoas. Outro que você precisa ter um bom testemunho. Bom testemunho. Quem é você para os seus vizinhos? Quem é você lá no seu trabalho? Na faculdade, que está fechada, mas se você teve a oportunidade de vivenciar o que as pessoas pensam e ditam de você, o que as pessoas conhecem de você. Você tem um bom testemunho na praça, você tem seu nome limpo nos locais, você tem oportunidade para falar e as pessoas acreditarem, dar credibilidade a você. O seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. As suas ações estão determinando se você é um verdadeiro cristão, curado, convertido e se está sendo pastoreado por alguém que também foi curado. Outra coisa é que você também precisa ser assíduo em oração. Não tenho como ser uma missionária se eu não oro. Se eu tenho preguiça de orar, o que é que eu vou passar para as pessoas? Ah, mas tem muito missionário espalhado pelo mundo. Ele está na incumbência de uma outra missão. Eu estou falando a missão de pregar as boas novas. Você recebeu a responsabilidade, escolhido por Cristo para levar as boas novas. Você precisa ter uma vida de oração. Quantas mensagens foi apresentado nos evangelhos onde Cristo estava em comunhão e daqui a pouco ele vai se afastar para um lugar deserto e ele vai orar sozinho. Ele precisa, mesmo sendo o Cristo, mesmo ele sendo o próprio Deus, mesmo ele estando o Senhor Jesus em forma corpórea apresentando a sua divindade ali, ele precisava estar em comunhão com o Pai. Imagina a Rebeca, que é cheia de erros. Imagina a irmã Pamela, que é cheia de erros. Porque nós estamos aqui nesse mundo sujeitos a tudo. Então, se eu não tenho uma vida de oração, eu vou ferir pessoas. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não posso ser um missionário. Porque quando eu entrar no campo de batalha do inimigo, eu vou ser alvo fácil para ser atingida. Eu vejo inúmeras pessoas entrando em missões das quais elas não estão preparadas para assumir e daqui a pouco, mês, 2 meses, elas estão feridas. E já vão colocar a responsabilidade de outras pessoas. Elas não, quando estão curadas e convertidas, elas encontram o erro em si. Olha, eu não me preparei o suficiente. Eu não orei o suficiente, então não estava preparada para assumir a responsabilidade. Por isso eu fui atingida. Você precisa manejar bem a palavra. Eu vou falar de Cristo, mas eu tenho familiaridade com Jesus, mas não tenho intimidade. Intimidade é você interpretar a sua genuína palavra, o verdadeiro evangelho, quando o Espírito Santo é o intérprete e ele só dá a interpretação para aquele que é íntimo. Já chegou uma vez tu tá lendo um capítulo da Bíblia, aí você não entende. Aí tu pega uma outra Bíblia, como a gente pediu pra você pegar várias, né? Aí tem uma palavrinha que substitui e tu compreende melhor. Aí tem uma outra palavra que substitui e compreende melhor. Então, você acha que é porque você entende a palavra? Ou porque tem alguém te orientando e te dando a sabedoria para interpretar? Com certeza. Uma vez eu tinha viajado, passado um tempo na casa da minha mãe, e eu tava no começo ainda, né? Eu só tenho 2 aninhos só de igreja. E eu cantava muito aquela música, essa casa é sua casa, e eu cantava pensando que a casa era a igreja, era a parte física da igreja. E tinha uma vez que eu tava na minha casa orando de madrugada, a gente tava num período de oração pela madrugada, acordava às 4 da manhã para orar. E ainda estamos. Mas agora é mais cedo. É. Então eu cheguei e comecei eu estava de joelhos, estava orando, estava pedindo o auxílio do Espírito Santo, né, para que me mantivesse acordada naquele período enquanto eu estava orando. E eu comecei a cantar essa música. E do nada, como um estralar dos dedos, né, você está aí me ouvindo, quando eu comecei, essa casa é sua, a interpretação da casa veio naquele momento, eu senti que não foi eu que estava interpretando. Eu comecei a cantar e me toquei de que a casa não é a casa física. A casa somos nós. Você é casa, você é morada do Espírito Santo. Então, quando eu interpretei, não, né? Quando o Espírito Santo interpretou para mim e eu cantava essa música, adorava essa música e eu entendi de uma maneira diferente. A verdadeira maneira que o Espírito Santo queria que eu entendesse. E agora você entende. Agora eu entendo. Como
o Espírito Santo interpretou para a irmã Pamela, ela estava orando. Sabe qual era o horário? De madrugada. A despertar remanescente para todos aqueles que fazem parte de missões, ou para aqueles novos convertidos, muitas das vezes, lógico que os obreiros já é obrigação de orar. O obreiro, para ser obreiro, ele tem que ser de oração. E os novos convertidos, como a irmã Pamela falou, faz 2 anos que ela nasceu de novo para Cristo, né? A velha criatura morreu, foi batizada e tem aprendido, hoje ela já está fazendo vídeo ensinando outras pessoas, já tem um bom preparo. E essa sua caminhada, ela está sendo marcada justamente pela orientação do Espírito Santo. E lembro que no dia seguinte, ela louvando, indo, ela chegou e disse assim, irmã Sabrina, hoje eu entendi o que é que esse louvor quer dizer, a casa sou eu. E nesse momento, de madrugada, era o Espírito Santo que estava falando com ela. Então, missionário, tu tem que manejar bem a palavra, tu tem que abrir e o Espírito Santo ser o intérprete, você tem que pregar tendo sabedoria. Irmão, para com esse negócio de pegar um versículo, falando aqui de Paulo. Paulo escreveu diversas cartas. Fala das cartas que Paulo escreveu, mas não vai falar de Gênesis, não vai falar de Êxodo, pula para Rude, vai para Neemias, fala que Daniel estava na cova dos leões e daqui a pouco faz uma salada e a igreja não entende que se está sendo pregado. Aquele que maneja bem a palavra, ele tem um assunto para 2, 3 horas em um único versículo. Você pode ler um capítulo todo. Eu gosto de ministrar baseado em um capítulo. Poucas são as ministrações onde eu vou pegar um versículo isolado e vou levantar lá uma mensagem. Eu gosto de ler um capítulo a 2 capítulos. E gosto também de tirar 2 ou 1 versículo para dar base àquilo que eu estou falando. Mas eu não costumo fazer isso de estar ministrando por todas as passagens bíblicas, fazer aquele city-tour. Então, em nome de Jesus, seja objetivo, peço ao Senhor, o Senhor me orienta. Eu quero manejar bem a tua palavra. Que o Espírito Santo pode fazer isso por você. Com certeza. Tem mais alguma coisa? Tem. Obedecer à liderança. Sabe aquele primeiro ponto que a gente falou sobre participar, permitir pastorear, ser pastoreado por alguém, fazer parte da denominação, está justamente ligado a isso. Querido, em nome de Jesus. Repita aí, irmã Pam, repita. Obedecer à liderança. Você precisa obedecer à sua liderança. Missionário que é desobediente, ele não é missionário. Ele está lá com uma criança mimada querendo aparecer. Ele está lá com uma pessoa ferida, ferindo pessoas. Um missionário, ele precisa obedecer à sua liderança. Se a sua liderança disse, devemos estar todos aqui às 7 horas da manhã, porque vamos ter aqui 1h30 de oração. Quando terminar, nós vamos ter um momento aqui de conversa, de diálogo, vamos ter umas orientações. Obedeça. Se você não consegue cumprir o horário que o seu líder estabelece para que você compareça, você não vai conseguir cumprir mais nenhuma obrigação que o Espírito Santo possa dar para você. Isso aí. É um bem facinho, esse é o mais fácil de todos. Seja honesto. Será que é mais fácil? Irmão, uma vez eu participando de um curso da qual eu não quero falar no momento qual é, eu ouvi esse pastor mestre dizendo que qual é a intenção do nosso coração em fazer o bem. Essa foi o tema da aula que mais me impactou. Eu sou missionária, antigamente, né? Há 2 anos atrás eu era missionária titular. O que é a missionária titular? É aquela que está na obra, é aquela que está no campo fazendo a missão. A irmã Pamela, no momento, ela é missionária titular. E tem o missionário consagrado e o missionário voluntário. Nós colocamos essas 3 diferentes aqui. Qual você está qualificado? O missionário voluntário é aquele que diz, irmão, não posso estar no campo, não posso vender água lá no sinal, eu não posso vender nada no bazar, eu não posso auxiliar na arrecadação de alimento, mas eu vou estar aqui conseguindo doações, eu vou estar aqui divulgando aí nas redes sociais o movimento do Grupo Despertai, do grande projeto aí que eu amo aí no meu coração, Portas Abertas, que é um dos maiores projetos. Eu amo esse projeto, não faço parte, não tive a oportunidade ainda, mas eu creio que se for permissão do Senhor, um dia a gente vai fazer uma obra. Então, querido, há esse tipo de missionários, e os missionários titulares é aqueles que estão no campo, mas ainda não foram consagrados ao Senhor. Qual é a intenção do nosso coração em fazer o bem? Muitas das vezes eu quero falar, pode deixar aqui que eu vou estar arrecadando os alimentos.
Tá certo, irmã Pâmela? A irmã Pâmela é a minha superior. Vamos dizer que eu estou abaixo, estou falando aqui em hierarquia, tá? Hierarquia. Eu sou o membro da igreja, né? Eu sou aquela pessoa que está congregando-se, sendo pastoreada, e a irmã Pâmela, que é a minha líder, a minha pastora, a missionária principal. E ela vai me orientar o que eu devo fazer. Eu digo, não, pode contar comigo que eu tô, tamo junto, vamos fazer a obra. Mas qual é a intenção do meu coração de fazer esta obra? Eu quero aparecer para a irmã Pâmela porque ela é minha líder e eu quero subir. As pessoas hoje olham muito para cargo, entram no tapa para cargo. A nossa intenção é querer ser obreiros da casa do Senhor, pastores, missionários, pregadoras, mas é para fazer o ID, querido, e não para aparecer, não para mostrar que, eu tenho brilho, eu sou a luz que brilha em qualquer lugar se chama Jesus. As demais, elas são falsas. Aleluia. Tá bom? Tu não precisa de glitter, tu precisa de Jesus na tua vida. Amém. E a gente não entende isso. Muitas pessoas estão entrando para fazer missões ou se intitulam ser missionários, mas não com a intenção honesta de fazer o bem pelo seu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento com promessa. O primeiro é ama o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a minha vida, o mal que eu não quero para o meu irmão, eu não vou querer, o mal que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu irmão. E assim vice-versa. Então se você cuida de você, se você quer o melhor para você, você também vai querer o melhor para o seu irmão, você vai orientar o seu irmão. Eu não sei como esse vídeo vai chegar, mas eu peço que o Espírito Santo, ele me auxilie nas palavras, ele seja o intérprete nesse momento para que o diabo não semeie no teu coração contenda. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Qualquer missão que você tenha responsabilidade ou incumbência de realizar, ore antes e peça para que o teu coração ele não venha receber a semente do maligno. O campo estava pronto, eis que a noite chegou, veio o maligno e semeou a erva daninha. Então, em nome de Jesus, ore para que o teu coração ele só venha dar frutos bons, venha ser árvore de vida e que não encontre oportunidade da raiva, da ira, do egoísmo, do coração altivo, daquele coração inchado, do ego que é inflamado, do eu, do querer aparecer, ou a intenção de querer fazer para, quando não é para aparecer, é para ganhar lucro, é para ter alguma coisa de retorno. Se você faz isso, você não é um verdadeiro e genuíno missionário. Você é só uma criança mimada querendo aparecer. Você está perdendo o seu tempo. Porque Salmo 139 vai dizer que Deus sonda o coração e tudo conhece. Ele sabe se você está fazendo com amor. Então, se até hoje você fez alguma coisa para o homem, você fez alguma coisa porque estava na responsabilidade, você fez alguma coisa de qualquer maneira e não fez para Deus, você perdeu o seu tempo. Ore para que isso não aconteça, para que isso não se repita. Situações que se repetem são lições que não foram aprendidas. Situações repetidas, lições não aprendidas. Então, se está repetindo, é porque você não aprendeu. Aprenda através desse vídeo, para que você se torne um verdadeiro missionário. O principal dele é você ser honesto. Se colocaram na tua mão R$5, esses R$5, ele tem que ser destinado para a missão. Se você usou o nome de Cristo, olha, eu faço parte desse projeto, eu estou aqui e eu quero levar uma cadeira de roda para uma irmã que está lá na China. Eu não tenho como levar a cadeira de roda, mas eu estou aqui nas redes sociais, aí você vai de porta em porta e as pessoas estão dando credibilidade, aí você vê o dinheiro juntando. Vamos dizer que a cadeira de roda, eu nem sei quanto custa, vamos dizer que a cadeira de roda esteja custando aí no valor de 20 mil, né? Uma cadeira de roda no valor de 20 mil reais aí, com motorzinho, com aqueles controles. Aí você conseguiu 23, você vai devolver os 3, você vai enviar para outro tipo de caridade. O que você vai fazer com esses 3 mil? Eu vou usar na documentação, mas é porque eu saí, eu gastei meu tempo, eu sou merecedor desses 3 mil reais. Não toque naquilo que é enviado para a missão. Tá certo? Eu não sei qual o projeto que você deva fazer parte. Se você não faz, querido, se torne missionário. Primeiro você se qualifica naquilo que foi dito aqui nesta listinha pequenininha, tá? E depois você peça, olha pastor, eu não nasci para ser missionário, não, mas eu sinto isso no meu coração, eu quero ajudar. Eu quero ser um missionário titular, estar no campo, mesmo que eu ainda não seja consagrado, eu quero ser aquele voluntário. Não importa. Faça parte de algum projeto, faça parte de alguma obra missionária.
Porque Deus, ele tem uma chamada, ele tem uma vocação para todos nós. E o principal é o ID, tá certo? Ser missionário não é título. Ser missionário, que vai provar isso, é você estando no campo, fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém. Tem o último requisito, né? Ame a Deus acima de qualquer coisa. Um verdadeiro, genuíno, vocacionado, chamado para ser missionário, ele vai amar a Deus acima de tudo. Acima da sua mãe, do seu pai, do seu trabalho, da sua igreja, qualquer outra coisa. Sabe aquilo que você mais ama, terrenamente falando? Se estiver entre você e Deus, um verdadeiro missionário vai escolher Deus. Um verdadeiro missionário, ele sempre vai colocar o Senhor no pódio. O Senhor vai estar sempre em primeiro lugar. Um verdadeiro missionário, ele não é um procrastinador. Ele não deixa o seu chamado para depois, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas. Um verdadeiro missionário, ele está no campo ativo. Ele não é morno, como diz em Apocalipse. Antes você seja frio ou quente. Morno não, porque Deus vai te vomitar. Não seja morno não. Amém? Um verdadeiro missionário, além dele estar ativo, estar na obra, estar no campo, ele tem que ser fiel ao Senhor naquilo que ele colocou em oração. Senhor, se eu chegar para as pessoas acreditarem na minha palavra, é porque a gente prometeu que ia fazer um vídeo de 20, 25 minutos, sempre tem minutos a mais. A irmã Rebeca fala muito, mas assiste que eu vou terminar. Senhor, se tu tocar no coração dessas pessoas quando eu for falar com elas, pedir ajuda e o Senhor abençoar, se eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, prepara o assado, prepara o mal passado, o Senhor cumpre, faz a sua obra, porque quem convence o pecador de tudo é a mensagem. Aí você acha que os créditos é seu, e quando a vitória vem, você quer se tornar o bambambam e quer pegar aquilo que não lhe pertence. Não faz isso. Não acaba com o teu ministério, não afunda a tua chamada. Deus tem algo melhor para você. Todos os requisitos para ser missionário estão aqui. Se alguma coisa te falta, você está sendo um missionário incompleto. Peça para que o Senhor revele aonde precisa ser reparado e que o Espírito Santo faça essa obra. Amém? Graça e paz. Graça e paz.